Nesse segundo vídeo, então, vamos falar a respeito do caminho científico e o caminho fenomenológico de percepção. O caminho científico, também conhecido como exploratório, nós sabemos o quão fundamental ele é para o ser humano, para tudo aquilo que era desconhecido, passa para o campo do conhecimento, e nós podemos trazer isso através da nossa consciência, da nossa razão, para o nosso arsenal, para o nosso repertório, né? O outro caminho é o caminho fenomenológico. O caminho fenomenológico, ele é um caminho que é quase como uma metodologia para não julgar. É um caminho onde a realidade que está posta na nossa frente fala por si só. É pela fenomenologia que existe, por exemplo, a leitura corporal, por gestos, afeições corporais, às vezes por uma compleição física, né? Uma pessoa mais... o jeito que o corpo é, a maneira que a pessoa olha, né? Os trejeitos da pessoa de uma forma geral. Quando a gente sabe ler isso, quando a gente sabe ler um tom de voz que fala mais alto, às vezes, do que o que a pessoa diz, é o como ela diz. Então, às vezes, o corpo contradiz aquilo que as palavras dizem. Essa leitura corporal, ela está no campo fenomenológico. Ou seja, a gente tem aqui muitas vezes duas visões que parecem 100% contraditórias, mas impossível negar que elas coexistem. A visão científica e a visão fenomenológica. E naturalmente, por paradoxal que possa parecer, o cientista usa a fenomenologia, mesmo que ele não coloque essas palavras, para chegar no conhecimento. Mas muitas vezes ele vai negar a fenomenologia para continuar na segurança daquilo que ele descobriu antes. Rupert Sheldrake fala muito disso quando ele refuta o biólogo Rupert Sheldrake, ele fala da epigenética, dos campos morfogenéticos, ele fala a respeito disso quando ele refuta uma visão muito cientificista, travada, assim, meio quadradinha, quando ele diz que mesmo coisas consideradas constantes, como por exemplo a gravidade, que são medidas cada hora de uma forma diferente, os cientistas negam isso, né? Se eles aceitassem que até mesmo a gravidade às vezes muda, e não é exatamente uma constante, como a gente aprende na escola, já se aproximaria mais de uma visão fenomenológica. Mas quando eles negam isso e tratam como uma constante, algo imutável, eles estão usando a fenomenologia como algo para, na verdade, fugir dela, para reforçar uma segurança ali, né? Que é justamente o que foi falado no vídeo anterior. A gente quer segurança ao invés de assumir a coragem. Então, a gente ter coragem de olhar para o próximo, olhar para nós mesmos, o que eu estou sentindo agora. Então essa desconexão, muitas vezes, que a gente tem com a gente mesmo, é uma desconexão por excesso de análise mental e uma atrofia numa análise fenomenológica, uma visão da gente mesmo de uma forma real, quer dizer, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Respira, né? Por isso que é tão difícil para tanta gente meditar, parar um pouquinho, respirar, porque a gente não quer abrir mão de tanto raciocínio lógico. Então, quando a gente entende esses dois lados, a gente vai ter que fazer essa opção. Para a gente entrar no campo das constelações familiares, para a gente poder perceber os emaranhamentos, para a gente poder ver onde que está dando errado, onde que está fracassando, onde que precisa da nossa atenção, não é no blá blá blá, falando. Então, por exemplo, um cliente chega muitas vezes achando que está numa psicanálise e fala. E isso não faz bem. Por isso que, em alguns momentos, como a constelação familiar é uma forma de terapia assim, muito rápida, muitas vezes o Bert Hellinger ele fala que as pessoas não querem a solução, porque quando a solução já aconteceu e ela é tão rápida na forma de ação, a pessoa às vezes ainda retoma o problema. Quando ela retoma o problema, ela enfraquece a solução. E por que isso acontece? Porque a solução está no nível da alma, está no nível do código da alma, é algo superior à nossa razão. Mas como a gente não vê o reflexo daquilo, quando alguém faz uma constelação, muitas vezes precisa de 1 mês, 2, 3 meses para aquilo ir chegando no lugar e você ver reflexos na sua vida.
Às vezes uma frase que você disse dentro da sua constelação, dentro do campo, já é a solução. Mas a pessoa, como não viu aquilo, ela muitas vezes entra no campo da fé. Será que eu acredito nisso? E isso enfraquece a solução. Ou seja, entrar no campo fenomenológico é de fato uma renúncia. É de fato abrir mão, é de fato soltar. Soltar é uma coisa, uma premissa básica para a gente poder manifestar as coisas na nossa vida do ponto de vista quântico, né? Quando a gente fala de mecânica quântica, a gente fala de eu crio a minha realidade, né? Tem toda essa frase. O que é tão difícil em criar a realidade? É o soltar. É você, por exemplo, manifestar o que você quer e pronto. E não focar no problema. Parece uma coisa tão simples, parece uma coisa tão lugar comum, né? Mas essa é a diferença entre dois paradigmas fundamentalmente gigantescos, de implicações enormes na nossa vida, que é o fenomenológico e o científico. Então, por exemplo, eu posso aprender as constelações e ter um embasamento científico para eu entender a minha razão. Isso eu acho que não é problema. Mas exige, por exemplo, eu posso saber, né, que existe o campo morfogenético, eu posso entender da filosofia grega, dos filósofos, do mecanicismo, de Descartes, como que é um pensamento mecanicista, materialista, e depois você tem outras formas de pensar. Tudo isso pode ser rico, sim, claro, nós somos um ser muito complexo, o ser humano, né, muito amplo. Porém, a renúncia a isso é o que vai desvendar a nossa visão, abrir a nossa visão, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Né? Às vezes as coisas são tão simples que elas se tornam difíceis, porque a gente tem tanto conteúdo dentro que aquilo que está na nossa frente, a gente renuncia. Veja bem, a gente renuncia à realidade ao invés de renunciar ao blá 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 que tem na mente. Então essa é a diferença, fenomenológico e a visão cientificista exploratória.